Sinal de tira. Paciente sentado, com o antebraço, flexão e supinação. Fisioterapeuta lateralmente, com uma das mãos estabilizar o antebraço e com a outra mão realizar uma percussão entre o tendão e flexor radial do carpo. Ou seja, eu vou bater o martelo no palmar longo. Bom? Teste de fala. Ele é assim, não. Esse é o fala e ela fica parada, assim, tanto descer quanto subir. Teste de fala inverso, mão de garçom. Só que eu vou pressionar o meu polegar. Isso. O meu polegar entra no espaço entre o tendão do flexor radial do carpo e o tendão do palmar longo, na direção do nervo mediano, mais ou menos aqui. Então vamos lá. Eu vou forçar para baixo e você para cima, tá? Vai. Isso. Teste de torniquete, que tem que usar o esfigmonômetro, né? Esfigmonômetro. É isso aí. Como? Tem que usar o esfigmonômetro. Paciente sentado, com o antebraço em flexão e mão na posição neutra. Fisioterapeuta posicionado anteriormente. Eu coloco o esfigmonômetro aqui. Como, cara? Como que? Esfigmonômetro. O esfigo, gente, o esfigo. E vou até 120, uma pressão de 120. Isso não é. Não é, não. É aquele negócio de pressão. Aquele negócio de pressão. Já bate a cabeça. De pressão quente. Torniquete. Ok? Medir pressão. É, medir pressão. Pronto. Frequency. Não sei. Paciente sentado, eu estou anteriormente a você. Solicitar para que ele realize uma oposição de polegar e flexão dos dedos. Então você vai pôr seu polegar para dentro e fecha a mão. Isso. Mantendo o polegar entre os dedos e a palma da mão. Em seguida, realizar uma adução da mão ativamente. Você vai fazer isso daqui, ó. Isso. Mas você vai forçando mais para baixo. Isso. Pronto. Teste do rechaço semiluno piramidal. Paciente sentado, com o antebraço em pronação e extensão. Fisioterapeuta posicionado anteriormente em relação ao paciente. Com uma das mãos, pinçar o osso piramidal, utilizando o polegar e o indicador. E com outra mão, pinçar o osso semilunar da mesma forma. Em seguida, realizar uma manobra tentando mover antero-posteriormente o osso semilunar. Então, esse daqui fica parado e eu só vou mover o semilunar. Tá sentindo? Sério? Teste de Watson. Paciente sentado, com antebraço, pronação e flexão da mão na posição neutra. Fisioterapeuta posicionado lateralmente com uma das mãos. Estabilizar o radial una, distalmente, e com a outra mão pisar o osso escafoide, utilizando o polegar e o dedo indicador. Ai, eu não sei. Ai, gente. Então, deixa eu voltar lá. Teste de Watts. Paciente sentado, com o antebraço em pronação e flexão, mão na posição neutra. Com uma das mãos, estabilizar o radial una tá aqui, distalmente, com a outra mão pinçar o osso escafóide, utilizando o polegar e o dedo indicador. E em seguida, exercer função no sentido de movê-lo igual ao outro. Só vou mover. Teste de esforço em vara e válvula. Paciente sentado, com o antebraço em flexão, supinação. Fiz o posicionamento lateralmente do paciente. Com uma das mãos, fixar a região próxima à articulação interfalêngica proximal e distal. E com outra mão, exercer a função em valvulado na falange distal e articulação distal. Proximal e distal. É aquele que você move assim, né? Você faz assim, só. Aí vem outro dedo, e o outro dedo. Tem que fazer todos os dedos. Perdão, tem. Você fica aqui, ó. E o dedão não?
Teste do flexor e extensor do longo do polegar. Paciente sentado, com o antebraço, flexão da mão na posição neutra. Fisioterapeuta posicionado anteriormente ao paciente com uma das mãos do físio. Estabilizar o punho e com a outra estabilizar a falange proximal do polegar. Em seguida, solicitar os movimentos de flexão e extensão da falange. É isso, né? Você vai fazer isso daqui, ó. Só que eu vou pressionar pra cima e você pra baixo, tá? Vai. Isso. Teste de extensor dos dedos. Paciente sentado com a mão na posição neutra e os dedos em flexão. Fisioterapeuta posicionado anteriormente em relação ao paciente. Em seguida, peça para estender o dedo. Então, você vai fazer isso daqui. Abre e fecha a mão. Isso. Teste do profundo, músculo flexor profundo dos dedos. Paciente sentado com a mão na posição neutra e os dedos em extensão. Fisioterapeuta posicionado lateralmente, estabiliza a falange média e solicitar que o paciente faça uma flexão distal da minhoquinha. Então vai. Isso. Vai. Vai. E vai esse último. Prova de função muscular da região da mão dos dedos. Paciente sentado, físio anteriormente ao paciente. Supinação do antebraço, poucos graus de amplitude de flexão dos dedos. Mais ou menos isso. Resistência na falange distal, aqui, no sentido de extensão em cada um dos dedos separadamente. Na falange distal, aí é proximal. É. Então, você vai fazer pra cá e eu pra cá. Calma aí. Vai. Isso. Cada um dos dedos. Vai. Isso. Flexor superficial dos dedos. Sentado anteriormente ao paciente. Supinação do antebraço. Pequeno grau de flexão dos dedos. Resistência na falange média de cada um dos dedos separados. Estabilização na falange proximal. Próximo de cada articulação metacartilagem. Então é a mesma coisa, tá? Vai. Isso. 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 Extensor dos dedos. Sentado, físio anteriormente ao paciente. Pronação do antebraço, extensão da mão, flexão pequena amplitude dos dedos. Resistência nas articulações interfalânticas proximais, no sentido de flexão da mão e dos dedos. Estabilização, face posterior no terço distal do antebraço, se necessário. Flexão da mão. Né? Eu vou forçar pra cá e você tenta fazer uma extensão. Vai. Isso. Extensor do dedo indicador e do dedo mínimo. Você vai fazer um sinalzinho de rock assim, ó. Só que com o polegar. Uma hang loose, tá? Uma hang loose. Pronação do antebraço, extensão da mão e flexão pequena da amplitude dos dedos. Nas articulações, resistência. Na articulação interfalângicas proximais do dedo indicador e do dedo mínimo no sentido de flexão da mão e dos dedos. Estabilização, face posterior no distal do antebraço, se necessário. Então eu vou fazer uma flexão. Sim, né? Eu vou fazer pra cima e você pra baixo. Vai. Isso. Vai. Isso. Extensor curto do polegar. Sentado anteriormente ao paciente, antebraço em posição neutra e polegar em extensão. Resistência na falange proximal do polegar no sentido da flexão, segurar a outra mão na região hipotenar. Falange proximal. Aqui. Então você vai forçar. Vai. Isso. Extensor longo do polegar. É a mesma coisa, só que eu vou segurar na distal. Opa, vai. No sentido de flexão. Então vai, mesma coisa. Isso. Flexor longo do polegar. Sentado anteriormente ao paciente. Supinação do antebraço e flexão do polegar. Faz assim. Resistência na falange distal no sentido de extensão. E estabilização na região tenar. Então eu vou fazer uma extensão e você uma flexão. Vai. Isso. Músculo flexor curto do polegar. Paciente sentado, físio anteriormente ao paciente, uma supinação do antebraço e flexão do polegar, a mesma coisa. Eu vou fazer uma resistência na falange proximal no sentido da extensão. Então vai.
Isso. E o oponente do polegar, paciente sentado, fiz anteriormente ao paciente, supinação do antebraço com oponência, posição do polegar, pinçar a articulação metacarpofalante que pressioná-la no sentido de reposição, estabilização na região do cone. Esse é o que? Aquele que eu faço pra cá, né? Acabou.